Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora abrindo o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo, é o mês dedicado a campanhas de prevenção ao suicídio. Estou recebendo a voluntária Rúbia, do CVV, para conversar um pouco com a gente. Rúbia, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, boa noite a todos que nos assistem. Nós que agradecemos o convite para estarmos aqui falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, sobre esse movimento que é tão importante na nossa sociedade. Pois é, qual a importância da gente ter um mês para discutir um tema que é tão polêmico, né? Muitas vezes até muito restrito, porque as pessoas não gostam muito de tocar em assuntos como o suicídio, né? Exato. Sim, o suicídio é um tabu ainda, né, na nossa sociedade. Então, é muito importante que nós falemos sobre ele no sentido de conscientizar as pessoas, de sensibilizar as pessoas sobre a importância de se falar sobre isso. Porque o suicídio é uma questão de saúde pública, né? Nós estamos falando de mais de 700 mil mortes por ano no mundo por suicídio, né? Nós estamos falando de 32 mortes por dia no Brasil por suicídio, né? Então, é fundamental que esse tema seja abordado, né, na sociedade como um todo, e o movimento do Setembro Amarelo, que o CVV, o Centro de Valorização da Vida, abraçou já há algum tempo, ajuda nessa mobilização, né, para podermos sensibilizar as pessoas, né, pensando na valorização da vida. De que forma o CVV se engaja nessa campanha, né? Participa dessa campanha? Então, essencialmente no mês do Setembro Amarelo, né, nós recebemos vários convites para palestras, rodas de conversa, né, inclusive esse mês está bem cheio pra gente, né, nós voluntários estamos com muitas palestras, todos os dias em alguma empresa a gente está, né, lá para conversar, para divulgar, né, então além dessa atuação mais no sentido de palestras, de conversar com a população em geral, nós trabalhamos o ano inteiro, né? Porque afinal a prevenção do suicídio deve ocorrer o ano inteiro, né? Não apenas em setembro. Então o CVV faz atendimentos telefônicos pelo telefone 188 de forma gratuita, né? Então as pessoas podem ligar de qualquer lugar do Brasil para o CVV e nós oferecemos um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem ou precisam conversar com total sigilo e no anonimato. Então, essa é a forma que o CVV atua constantemente, até porque esses atendimentos ocorrem 24 horas por dia, todos os dias do ano, né? Então, nós atuamos nessa forma, né? Nessas duas grandes formas, vamos dizer assim, né? Pensando em Setembro Amarelo, né? Um mês que nós realmente atuamos mais ativamente ali, né? Seja conversando com as pessoas, divulgando, e aumentamos, inclusive, né? A gente faz um apelo, inclusive, para os nossos voluntários para estarem mais disponíveis nos seus atendimentos telefônicos, né? Porque, querendo ou não, há um aumento ali na demanda, né? Até porque se fala mais, então as pessoas refletem um pouco mais, e essa é a intenção, né, do Setembro Amarelo, e acabam nos procurando mais também. Nessas visitas, palestras que o CVV faz, como é que é a recepção quando se fala desses assuntos? Então, às vezes a gente sente que as pessoas ficam um pouco receosas, né? A gente vê que elas estão pensando ali, refletindo, mas todo final ali da conversa, da palestra, a gente percebe assim como eles gostam realmente e veem a necessidade de ser falado, né, de abordar essa temática, porque a gente tenta passar de uma forma mais didática, falando um pouco sobre a importância do acolhimento das pessoas, né, o que é a prevenção do suicídio, porque a prevenção começa muito antes, né, de a pessoa pensar talvez em tirar a própria vida, né, e aí entra a importância do que
não só o CVV, mas qualquer pessoa poderia fazer, no sentido de acolher uma pessoa que está precisando, que sente a necessidade, e a gente perceber isso, né? A gente notar esses sinais, né? A pessoa tá triste, mudou repentinamente o humor, tá querendo se isolar, não quer sair do quarto, né? Então, tudo isso vai mostrando que essa pessoa não está bem. Né? E aí o primeiro passo para isso, às vezes a gente realmente não sabe como ajudar, né? O primeiro passo é se colocar à disposição dessa pessoa, né? E no CVV, esses atendimentos que a gente faz, seja pelo 188, né, nosso telefone, ou até por site, pelo e-mail, né, e por chat no nosso site, que é o cvv.org.br, além dessa forma, né, nesses atendimentos, né, que a gente faz, a premissa principal ali, né, fundamental que a gente tem como premissa é acolher a pessoa sem julgá-la, sem criticá-la, né, aceitando-a como ela vem. Então a gente não dá conselhos, a gente não critica aquela pessoa, né, naquela dor, naquele sofrimento que ela traz naquele momento que ela nos procura, né, seja por telefone, seja pelo chat ou pelo e-mail. E o que a gente encontra? Na sociedade, normalmente a gente tem pessoas, e é o que mais a gente recebe de reclamação, vamos dizer assim, nas ligações, as pessoas reclamando, né? Ninguém me ouve, as pessoas acham que eu não tenho depressão, que isso é mimimi, né? Que isso não existe, que é falta de Deus, né? Então são todas essas questões que nós sabemos porque todo mundo conhece ou vivenciou, né? Ou pelo menos conhece alguém que teve, por exemplo, depressão ou que não esteve num momento bom da vida. Então tudo isso faz parte da prevenção do suicídio, né? Porque a saúde mental ela está intrinsecamente relacionada a isso, né? Então a gente está falando de apoio emocional e prevenção do suicídio, né? As duas coisas estão ligadas. Então o CVV atua nisso, né? Considerando a necessidade das pessoas de serem ouvidas, e muitas vezes a gente não ouve, né? Muitas vezes a gente quer falar sobre a nossa própria vida e nem escuta de verdade o que o outro tem para falar, né? Então a gente atua nesse sentido, né? De ser um canal ali de comunicação que permite ou que facilita o desabafo da pessoa que às vezes tem dificuldade de desabafar com um familiar, com um amigo, e a gente está à disposição nesse sentido. Por falar em doenças emocionais, pesquisas mostram números assustadores, previsões mais assustadoras ainda, do crescimento das doenças emocionais para os próximos anos, e não tão longe assim, né? O que preocupa muito. Isso deixa também o CVV muito preocupado? Sim, a gente sempre fala, né, que o sonho do CVV é que ele não precisasse existir, né, porque isso significaria que a sociedade como um todo, que as pessoas como um todo estão conseguindo se acolher, né, mas, como você mesmo disse, né, os dados não estão muito promissores nesse sentido, né. Então, nós nos preocupamos, né, no sentido de que sempre que precisamos, inclusive, de mais voluntários, né, então fica nosso apelo, inclusive, né, porque o CVV de Blumenau tem cursos para voluntários, né, 2 vezes por ano, em fevereiro e em agosto, para se inscrever. Inclusive, neste momento está acontecendo um curso de novos voluntários, porque o telefone não para de tocar. Então, a gente recebe, para você ter uma ideia, uma média no último ano de 3,7 milhões de ligações no ano de todo o Brasil, né, por esse 188, que é o nosso número, né, ligação gratuita. Então, a procura é sempre muito grande. E aí, a gente tem a comprovação de como as pessoas precisam disso, precisam de ajuda, precisam conversar, né? E, ok, nosso serviço não é feito por profissionais, né? Somos todos voluntários de diversas profissões, né? Não somos psicólogos, né? Até temos psicólogos, mas não é a nossa função ali nos atendimentos enquanto psicólogos. Mas o fato de a pessoa desabafar, e a gente usa uma metáfora do copinho, né? De ela esvaziar o copinho dela que tá cheio ali, né, de angústia, de tristeza, de dores, de sofrimento, isso já
faz com que, pelo menos naquele momento, ela se sinta um pouco melhor, né? E às vezes ela já consegue organizar o pensamento, ela se ouve, né? Ela reflete sobre aquilo que está acontecendo na vida dela. Então, parece que é pouco, mas não é, faz uma grande diferença. Então, as pessoas que estão em volta, às vezes se perguntam, né? Como que eu ajudo, né? O que eu faço nesse caso? Primeiro passo é isso, é o acolhimento da pessoa sem julgar, escutando ela de verdade, né? E claro, nós sabemos que existem muitos casos que necessitam de ajuda profissional, né? E aí, nesse caso realmente precisa de um encaminhamento, né? Seja para um psicólogo, para um terapeuta, talvez tratamento com medicação, com um psiquiatra, né? E assim por diante. Mas o CVV trabalha nesse sentido, né, de dar importância a esse acolhimento às pessoas, né, que estão precisando desabafar, que querem compartilhar algo de suas vidas e às vezes não encontram, né, alguém para ouvi-las. Bom, vamos falar um pouco sobre o pedágio que o CVV realiza na próxima semana aqui em Blumenau. Precisa de voluntários, né? O CVV vai até a comunidade em busca de recursos. Esse recurso é investido no trabalho do CVV? Então, Jorge, é isso. Agora, no dia 1º de outubro, a nossa mantenedora, que na verdade é a pessoa jurídica que responde pelo CVV em Blumenau, né? É chamada de Grupo Assistencial de Apoio. Então, é essa mantenedora que está promovendo esse primeiro pedágio nos principais semáforos de Blumenau, né? Então ele vai acontecer no dia 1º, agora de outubro, que é um sábado, das 9 da manhã às 13 horas da tarde. E nós precisamos muito de voluntários para isso, né? A gente está na organização agora, né? Fazendo tudo ali para fazer esse evento acontecer. Então, para quem quiser participar, inclusive nós emitimos um certificado, às vezes os alunos querem fazer horas complementares, né? Quando estão na universidade, a gente também pode fazer isso. É só entrar na nossa página, no nosso perfil do Instagram, que é o @cvv.blumenau, e ali tem na nossa bio um link de formulário de inscrição para que você se inscreva e participe do pedágio, né? E aí você coloca seu WhatsApp, seu número, a gente entra em contato, né? E aí vai fazer parte desse evento colaborando, porque nós não temos nenhum vínculo político, religioso, nós sobrevivemos de doações, então a gente precisa de fundos, né? E é o objetivo deste pedágio, angariar recursos para manter o nosso posto, né, que é o posto CVV, que fica ali na Velha, pertinho do Angelone, né, na rua Professor Luiz Schwartz, 169, né, o nosso posto físico, né, eu quero dizer. Então a gente precisa fazer essas ações, inclusive alguns dias a gente fez uma pastelada ali com parceria com a AMP, né, foi bem bacana. E agora a gente está promovendo esse pedágio nos principais semáforos ali de Blumenau. Então, no sábado da semana que vem, dia 1º, tem o pedágio do CVV. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma boa noite.